Fala pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO. E a aula hoje vai ser um pouco mais específica para tempos de crise. Vamos falar mais especificamente de SEO na quarentena, vai ser o nosso exemplo aqui. Não é novidade, está todo mundo aí preocupado com o coronavírus, todo mundo fazendo aí seu home office. Mas e aí, o que acontece com o SEO nesses momentos de crise? Essa é uma crise grande aí, mudou bastante o comportamento das pessoas, mas já tiveram outras crises no passado e a gente precisa entender então o raciocínio lógico que você aí, como analista de SEO, precisa ter para entender o que você vai fazer daqui para frente. Afinal, o trabalho de SEO a gente sabe que precisa de um planejamento, criação de conteúdo, modificações às vezes estruturais no site, então a gente tem que entender muito bem o que a gente vai fazer para que nos próximos passos tudo flua da melhor forma possível. E para a gente falar disso, eu vou aqui para a tela do computador para a gente ver algumas informações e algumas coisinhas aqui que eu quero mostrar no browser. Então, vamos lá. Eu preparei só umas anotações aqui bem simples que estão na tela aqui, mas eu fiz questão de colocar que eu estou usando de exemplo o cenário aqui da quarentena que a gente está vivendo do coronavírus, né? No dia 25/3 aqui de 2020, para ninguém tirar meu vídeo aqui de contexto, sei lá se eu vou falar eventualmente alguma coisa que dá para tirar de contexto. Então, tá aqui o vídeo completo com a data, 25/3 é até meu aniversário, então não tem como esquecer aqui a data que eu tô gravando. E a gente vai falar aqui um pouquinho então dos cenários que a gente tem. Então, só existem basicamente dois cenários possíveis que vão acontecer aí no seu mercado, no seu nicho. Então, primeiro ponto, dependendo do nicho, vão existir comportamentos diferentes. Não é o Google, não é o algoritmo, não é nada. É o comportamento das pessoas que vai gerar uma queda nos seus acessos aí, ou então um aumento. Então a gente vai ter que entender quando que existe queda nos acessos e por quê. A gente precisa ficar atento a vários indicadores, não é simplesmente olhar as visitas no Google Analytics caindo, a gente precisa entender um contexto maior e também o aumento dos acessos, mesmo nessa época de crise e tudo mais, dá para a gente ir atrás de crescer o acesso do nosso site aqui, é totalmente possível, é só a gente mudar um pouco a nossa estratégia. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor. Então, no cenário de queda nos acessos, primeiro, a gente tem que entender se a gente perdeu posicionamento. Se a gente perder o posicionamento, beleza, faz total sentido a gente perder ali o volume de acessos. Mas eu peguei esse caso hoje, especificamente hoje. O cliente ligou para mim perguntando: pô, Daniel, como é que tá o mercado aí no geral? O pessoal tá perdendo muito acesso? Porque aqui no nosso site, né, no caso que a gente trabalha com ele, caiu muito. O que está acontecendo? Aí eu parei para analisar junto com o meu time, e eles já estavam num trabalho, foi até legal, e a gente começou a analisar algumas coisas. Vou até tirar aqui o slide grande para a gente poder ver. Então, entender se perdeu posição. Uma coisa que a gente pode fazer é coloca o site do seu cliente aí no SEMrush, por exemplo, e você vai vir aqui e vai ver se teve perda de posicionamento. Ou se você usa uma SERP Robot, qualquer ferramenta que analisa aí o seu posicionamento, você pode utilizar. A gente pegou essa ferramenta aqui, que é a do SEMrush mesmo, e a gente vê que não teve nada de perda, aí, março continua crescendo e tal. Se fosse alguma coisa que indicasse queda desde janeiro, que foi quando apertou um pouquinho mais as coisas aí do posicionamento, né? Mas a gente pode ver aqui que mesmo se a gente pegar um mês aqui, ó, não tem nenhum tipo de grande variação, nada. Então, pelo volume de acessos que o cliente reportou que caiu em média, não é compatível com nenhuma perda de posicionamento. Então, e até a gente depois olhou os principais termos que a gente foca, aí, na verdade a gente subiu e mesmo assim os acessos estão caindo. E aí você fala, por que será que os acessos estão caindo? E aí é por causa da questão do volume de pesquisas. E como que a gente pode validar então se não teve a perda de posição? A gente abre, por exemplo, o Google Trends e aí a gente vai ver aqui que está tendo uma queda mais recentemente. Aqui a gente está vendo nos últimos 12 meses para a palavra carros usados. A gente está vendo que o volume de busca ele é até que constante, tem sua sazonalidade e tal, mas a variação é bem baixa. E aí agora nos últimos dias, semanas, a coisa caiu bastante. Até colocar aqui, ó, os últimos 90 dias, por exemplo.
A gente vê aqui ó, que chega na reta final, reta para baixo aqui, né? Tá caindo bastante. Vamos pegar 30 dias. Ó, nos últimos 30 dias já tá caindo mais. E dá até para pegar aqui 7 dias. E 7 dias não dá para ver tanto, por isso que é bom a gente ver sempre os dados um pouquinho maior. Mas até nos 7 dias, se a gente pegar para comparar, a gente vai vendo que tem alguns dias aqui que parece que estão caindo. Ó. Aqui tem mais dias que passa por cima da reta aqui de 75 aqui, ó, daqui para frente quase não passou da reta de 75 aqui, que é o nível aqui da pesquisa. Então, vou deixar aqui só nos últimos 90 dias que a gente vai usar esse gráfico aqui novamente. Então, por que caiu? Esse cliente nosso é do setor de carros, ele pegou e tá vendo que tá tendo menos visita porque o volume de pesquisa está abaixando, mas pô, por que está caindo o volume, né? Então, de pesquisas para este termo? Está caindo porque a gente tem que entender os hábitos dos clientes. Que nem eu falei, agora mudou totalmente a rotina das pessoas devido ao coronavírus. As pessoas estão tudo de home office, estão com outras prioridades. E aí, se a gente parar para, por exemplo, entrar num site de carros, a gente vê a informação aqui, ó, que Covid-19, ó, vendas de carros e comerciais leves caem 76,6%. Tem noção que cair 76% o volume de vendas de carros é muita coisa. Então, é por isso que esse nosso cliente, que ele vende, né, a parte de anúncios de veículos, as pessoas não estão procurando, as pessoas não estão comprando veículos neste momento. A coisa está caindo, o volume de pesquisa está caindo, porque as pessoas estão com outras prioridades, elas estão priorizando, de repente, segurar o dinheiro, às vezes até vender o carro para ela é mais prioridade do que trocar de carro, comprar um carro novo. Então, a partir do momento que a gente entendeu os hábitos dos clientes, o que a gente tem que fazer então para reverter esse cenário, né? Pelo menos trazer mais acesso. Depois a gente entra no mérito se o acesso é bom ou ruim. Mas vamos entrar no mérito de, a gente precisa de ter acesso no site. Como que a gente faz para buscar termos coerentes com o que as pessoas, né, estão agora tendo como hábitos? Aí o que a gente pode fazer? A gente vai entrar num site grande, no caso aqui entre a revista Auto Esporte da Globo, lá, né? Do programa de televisão e tudo mais. E aí a gente vê aqui que as pessoas estão procurando e os jornalistas estão escrevendo sobre a quarentena. O meu carro precisa fazer a revisão ou perder a garantia por isso, tal. São dúvidas que não existiam, porque as pessoas poderiam levar o carro para revisão a qualquer momento. Só que agora, devido a toda essa questão aí de todo mundo ficar dentro de casa, não tem gente que não está podendo levar, até porque as oficinas devem estar fechadas. Não sei se são todas, mas algumas fecharam. Se eu não me engano, elas podem ficar abertas, mas as pessoas não querem ir para oficina. Então, fica complicado porque a pessoa não sabe se deve ir ou não, porque senão ela vai perder a garantia, se não perde, vai estragar o carro, não vai, como que eu higienizo o carro. Tudo isso são questões que a gente pode entender. Então, a gente vai vir aqui num site, por exemplo, de notícias, aqui que foi o exemplo que eu encontrei mais fácil para mostrar, e vai começar a entender quais são os assuntos que as pessoas estão escrevendo. E aí um negócio legal é que eles criaram até categorias chamando de Covid-19 e coronavírus para que as pessoas possam vir diretamente aqui. Então, se um grande player aí está usando essas palavras, esses locais aqui, ó, pandemia, epidemia e tudo mais, é porque e eles sabem que está tendo um volume aqui interessante. E aí o que você vai fazer? Capturar aqui as ideias de palavra-chave que fazem sentido para o seu negócio e você vai lá e abordar elas dentro do seu site, do seu blog. No caso aqui, o nosso cliente tem um blog, dá para a gente abordar também essas notícias, porque ele é uma revista de carros igual essa aqui, é concorrente dele, e a gente pode ir lá e simplesmente falar sobre como higienizar o seu carro, sobre essa questão da manutenção, tudo isso a gente pode fazer, posicionar e também estar recebendo os acessos para dentro do nosso site. Uma outra coisa que você pode fazer se você tem já bastante acessos aí no seu site, olhar no Google Analytics as páginas mais acessadas nas últimas semanas. Por quê? Isso vai te dar um indicativo do que as pessoas estão gostando. Aí eu entrei aqui no Google Analytics, eu tenho aqui o Google Merchandise Store, que é só
uma conta de teste e demonstração do próprio Google Analytics, que eu já mostrei isso aqui numa outra aula só sobre o Google Analytics. Vou até deixar aí no e-card para você poder acessar e ver como que você pega o acesso aqui do Google Merchandise Store, que é bem simples. Aí eu vim aqui no menu comportamento, conteúdo do site, páginas de destino, filtrei aqui de janeiro para cá, porque é o momento aí que o bicho pegou do coronavírus no mundo e tudo mais. E aí, o que a gente vê aqui? Vê o gráfico de acesso, percebe que nas últimas semanas, ó, de 14 de março para cá, o acesso está realmente baixo. Então, aqui também nessa lojinha do Google aqui de venda de produtos, teve queda nos acessos. E aqui a gente pode ver quais foram as páginas. Claro que aqui o do Google a gente está vendo a parte de produtos. O que você poderia fazer aí no seu, de repente ver a parte de blog e o que as pessoas estão mais pesquisando, que pode ser que você já tenha abordado algum tema no passado que as pessoas estão procurando agora. E isso aí pode te dar um indicativo do que você pode ir atrás. De repente você pode ver também os dados do Google Search Console, verificar se começaram a aparecer novos termos que antes você não aparecia tanto e agora está tendo mais clique. Tudo isso vai te dar indícios de assuntos que você pode começar a abordar para voltar a ter mais acessos. E aí você vai entender se faz sentido ou não você produzir mais material relativo a esses conteúdos. Uma outra forma da gente descobrir também mais termos é mesmo aqui dentro do Google Trends, a gente pegar e entender aqui para baixo aqui, se você descer, vai ver as consultas relacionadas. No caso aqui, eu coloquei aqui o dólar dos Estados Unidos, né, o assunto sobre a moeda. Porque a gente sabe que no momento agora a moeda americana disparou, o dólar passou a marca lá dos R$ 5. Então, tá todo mundo pesquisando. E a gente pegar nos últimos 90 dias, a gente vê que realmente teve um pico aqui, continua em relativa alta, a pesquisa sobre assuntos relacionados à moeda, né, o dólar. E se a gente vir aqui embaixo, vai ter assim essa marcação em ascensão das consultas relacionadas. Ou seja, as pessoas estão digitando estes termos aqui. A gente tem 25 opções de termos que estão sendo muito pesquisados. Ó, dólar, R$ 5, subiu 170%. Aqui, ó, Ibov, subiu 250%, porque o dólar está subindo 120%. Tudo isso aqui são coisas que você pode escrever aí para o seu blog, se você trata de dólar, por exemplo. Ó, porque o dólar subiu, cotação do dólar, preço do ouro, porque o pessoal também que compra dólar vai querer comprar ouro, que são coisas mais seguras. Ó, Ibovespa hoje, porque teve aqueles circuit breaker, enfim, teve várias coisas. Ó, Libra, às vezes você só está pensando no dólar e no ouro, ó, tem Libra também que teve aumento de 70%, ó. Bolsa e dólar hoje, as pessoas querem ver as duas coisas juntos. Bovespa, dólar, enfim, tem vários termos aqui escrito até errado, ó, dólar versus real, dólar agora, formas diferentes de escrever dólar. Enfim, tem várias formas de você pegar outros termos aqui. Também deve ver os assuntos relacionados aqui, ó, assunto dólar, valor mobiliário, Dow Jones. Tem muita coisa que você pode abordar a partir de uma pesquisa que você faz aqui do Google Trends. Aqui está aberto também o do carros usados. Vamos ver o que tem do carros usados. Ó. Carros usados, Taguatinga. Olha só, tem uma região aqui, ó. Seminovos BH. São locais aqui que as pessoas estão procurando, ó. Carros usados, vendedores pirados. Tem umas palavras que a gente dá risada quando a gente encontra. Revendedoras de carros, ó. OLX. OLX é para vender o carro. Então tem gente que está querendo vender e está em ascensão, mais de 60%. Lembra de entender o comportamento do usuário? Provavelmente as pessoas estão querendo mais vender do que comprar. Então a gente precisa ficar atento aí que tem o comportamento das pessoas também. Ó. Carros usados mais vendidos, melhores carros usados. Tem vários termos que a gente pode ir atrás aqui para entender o comportamento das pessoas, até por região dá para a gente ver, e aí a gente vai criar uma nova estratégia adotando esses termos que a gente viu que faz sentido a gente escrever, ou então de repente esses dados aqui estão servindo para a gente entender o comportamento dos nossos usuários. Beleza. Aí, ainda dentro desse cenário aqui, eu quero aumentar os meus acessos. Eu marquei aqui, ó, que a gente às vezes tem que pensar numa estratégia de longo prazo. E quando eu digo de longo prazo, não é porque é SEO, é porque você pensando no seu marketing como um todo, a gente precisa de ter uma estratégia que vai vender lá para frente. Às vezes o SEO vai ser
só essa parte de atração, mas não vai fazer a venda agora. Então, a gente precisa trabalhar melhor, às vezes, outras etapas do funil. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso pensando com o SEO junto a uma estratégia de marketing mais completa. A gente sabe que tem lá o topo, meio e fundo de funil, que é trazer os visitantes, fazer eles se transformarem numa venda. Normalmente, quando a gente está querendo vender, a gente vai trabalhar o quê? Termos, né, palavras-chave transacionais, que são aquelas palavras que a pessoa já sinaliza que ela quer comprar o seu produto. E a gente trabalhando elas aqui, elas vão acabar comprando. Só que se você tá igual esse cenário aqui dos carros, você posicionar um monte de palavra da hora para vender os carros e de repente as pessoas não querem mais comprar os carros. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que voltar algumas etapas acima, como pesquisa de soluções e identificação das opções. Por exemplo, como que eu higienizo o carro? Ou por que eu preciso higienizar o carro por causa do coronavírus? E assim por diante. Aí você posiciona para isso, vai trazer bastante visitantes ali e você pode, por exemplo, convidar eles para assinar uma newsletter específica para dar dicas de como limpar o veículo, higienizar, baixar o e-book. Você vai ter que usar a sua criatividade para, de repente, capturar o contato dessa pessoa para que você possa retornar a falar com ela lá para frente depois que toda a crise, a quarentena, enfim, passar. Que aí vai ser uma forma de você poder resgatar essa venda aí que não foi feita agora devido ao comportamento das pessoas estar diferente. E lembrando, gente, a pandemia, aí toda essa questão da quarentena, o coronavírus vai passar. A gente não sabe exatamente quando vai passar, mas vai passar. E é aí que a gente vai voltar e resgatar esses contatos, porque eles vão eventualmente precisar comprar carro, trocar carro, vender o carro que tem. Então, a gente vai ter aí o mercado se reaquecendo. E a gente tem que se preparar agora. O que o mercado pede é que a gente trabalhe, de repente, mais topo e meio de funil, nossas palavras sejam mais informacionais, as palavras-chave que a gente vai trabalhar. Isso vai gerar acessos para dentro do nosso site e lá para frente, numa estratégia de juntando com o inbound marketing, um relacionamento e tudo mais, a gente vai conseguir fazer as vendas acontecerem lá para frente, que aí é uma estratégia de longo prazo. Claro que, nesse momento, eu sempre recomendo que, se você tem um cliente aí que, está querendo parar o SEO e tudo mais, fala para ele não parar de fazer as ações de marketing, porque, beleza, 90% do mercado aí pode estar querendo parar com todas as suas ações de marketing digital, mas aqueles que continuarem fazendo, sabe o que vão fazer? Ganhar muito espaço, ganhar muito mercado ali nas buscas, né, que a gente está falando de SEO aqui, eles vão posicionar para um monte de termos. Por quê? Eles vão usar esse período que está todo mundo de braços cruzados, eles vão trabalhar e vão conseguir bastante posicionamento, tomar posicionamento de quem não está fazendo nada, está parado, só vendo o carro passar aí e não está fazendo nada. A gente precisa, sim, continuar fazendo as nossas ações. O que a gente só vai precisar é fazer algum tipo de adaptação àquilo que a gente está tratando hoje, na forma que a gente está abordando. Que, por exemplo, a gente sempre estava tratando a parte de venda dos veículos, parou de vender, agora a gente também tem que trabalhar com relação às buscas sobre higienização, coronavírus, manutenção do veículo, e aí vai surgir um monte de ideias que vão trazer mais acessos e a gente vai poder aí colocar o site num volume de acessos bacana, capturar esses contatos e retornar para eles lá na frente. E se o seu cliente, mas o meu negócio aqui ele era para a pessoa conhecer, vir visitar a loja, vir visitar o restaurante, comprar aqui presencialmente, recomenda que ele teste outras coisas, comece a vender via WhatsApp Business, comece a vender por telefone e faz entrega por delivery, abre um e-commerce, vende online, muda a forma como você está fazendo negócios hoje, porque pode ser que isso demore, a gente não sabe como tem, mas 2, 3, 4 meses. E aí, você vai ficar 4 meses sem vender, a empresa provavelmente vai ter problemas aí com caixa, porque empresa que não vende, quebra. Ou vai mandar todo mundo embora e fechar as portas e só reabrir quando a pandemia passar, e isso não é legal para todo mundo. Quem vai perder o emprego, para o empresário, para você que está fazendo um SEO, isso não vai ser legal. Então, é legal a gente orientar os donos dos sites, das empresas, para continuar fazendo o seu marketing digital ali, as suas ações de SEO, links patrocinados, inbound marketing, mas tudo adaptado para a nova realidade. Por isso que é muito importante a gente entender todo esse comportamento do cliente e adaptar
nas nossas estratégias de SEO e tudo o marketing que está envolvido. Então era isso que eu queria trazer hoje aqui, para que a gente possa entender que mesmo em tempos de quarentena, Covid, coronavírus, chame como quiser, a gente consegue sim fazer o nosso site ter um bom desempenho. É só a gente usar a cabeça. E eu estou gravando esse vídeo quentinho. Veio o insight hoje. Estou gravando para vocês aqui. Já vai sair agora dia 26, que é a data que eu espero que você esteja vendo esse vídeo aqui. E você já pode aplicar aí para os seus clientes. Não perde tempo. Começa a fazer as ações agora, porque você sabe que SEO demora um pouquinho de tempo aí para mostrar grandes mudanças ali da estratégia. Às vezes vai levar até mais de um mês para você sentir um grande impacto e o seu cliente ficar convencido de que vale a pena continuar investindo. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aí o seu joinha, compartilha com quem você sabe que está precisando entender melhor esse cenário. Às vezes até um cliente seu que está reclamando que está caindo nos acessos, está aqui a explicação perfeita para ele ver que a gente está num volume às vezes de procura menor e você não perdeu nenhum posicionamento. Não tem nada de errado com o seu SEO, simplesmente é uma mudança do comportamento. Se inscreva aí no canal caso não seja inscrito, ative o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos que eu estou gravando, que saem toda quinta-feira às 9h15 da manhã. E eu vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos para você poder acompanhar outras aulas de SEO aqui do meu canal. E eu te vejo num próximo vídeo. Clica aí!